Então, qual que é essa técnica para fazer você parar de auto-sabotar agora, né? Que foi, como eu prometi para você que eu ia falar no início aqui da apresentação. É o seguinte, vamos voltar lá no exemplo que eu dei sobre que a autossabotagem é você tá na merda, só que ela tá quentinha, né? Ou seja, você fica chateado, fica triste por sabotar, só que se você não faz, se você tá sabotando, é porque tem alguma coisa, vamos dizer assim, a merda tá quente, né? Tem alguma coisa ainda que é mais forte do que o seu desejo de fazer. Então, como que você se livra da autossabotagem? Como que você se obriga a fazer uma coisa? Nesse exemplo aqui, seria fazendo a merda ficar congelada para você se obrigar a fazer, tá? Como que é feito isso, Fabrício? Vou dar aqui um exemplo prático, tá? Um exemplo de um acontecimento real para você entender. Vamos supor o seguinte, imagina se eu falo para você assim, olha, você precisa me arrumar 50 mil reais para amanhã. Né? Pode ser que você tenha, né? Mas a grande maioria das pessoas não tem esse valor disponível. Você vai falar assim, Fabrício, que isso? Não tem como. É impossível. É impossível. E olha só que interessante. Tem, não sei, acho que uns 3 a 4 anos, que um amigo, um colega, assim, numa situação financeira, né, muito ruim, enfim, trabalhava, mas não tinha dinheiro sobrando, nada disso. A mãe dele ficou muito doente e ela precisou de uma cirurgia no coração. A cirurgia, se não me engano, custou, né, 80 mil reais. 80 mil reais. E foi aquela coisa assim, cirurgia de emergência, né? Ele teve que arrumar 80 mil reais assim, ó, da noite pro dia. E adivinha, ele conseguiu os 80 mil reais da noite pro dia. É claro que se antes falasse assim, o nome dele era Lauro, né? Falou, Lauro, arruma esse dinheiro aqui e tal. Eu falo, que isso, não tem como. Só que na situação, poxa, se eu não arrumar, a minha mãe morre, né? Era o que estava na mente dele. A mente dele arrumou algum jeito, fez ele lembrar de alguém, enfim, qualquer coisa para que ele conseguisse aquele dinheiro, tá? Então, o que acontece? Sempre, presta muita atenção nisso, sempre você vai fazer aquilo que dói menos. Sempre você vai fazer aquilo que dói menos. Sempre. O maior impulso que a sua mente tem é te livrar da dor, tá? A sua mente, quando eu falo mente, né? Mente subconsciente, a principal função da mente subconsciente é livrar da dor, ou seja, te livrar de aquilo que vai te fazer mal, tá? Então, nesse caso desse meu amigo, a mãe dele morrer era a maior dor possível para ele, pelo menos naquele momento. Então, ele teria que conseguir o dinheiro de qualquer jeito, tá? E aí, a mente trabalha para isso. A mente trabalha para isso, tá? Como que eu uso isso na prática, tá? É claro que quando a gente fala, né, é claro que isso é uma questão, esse exemplo específico é só para você entender, mas é uma coisa muito forte, vamos dizer assim, né? Mas isso pode ser usado para absolutamente qualquer coisa, tá? Por exemplo, eu tô aqui com você aqui agora, ao vivo, né? Só que eu poderia, como que eu faço para não me sabotar, para estar aqui ao vivo? Porque por mais que eu goste, né, algo que é legal de fazer, eu fico feliz, né, de fazer isso, não é algo tão simples, né? Então tem a questão aqui da apresentação, né, de preparar os slides e tudo mais. Tem algumas coisas chatas que eu poderia me sabotar. Só que o que eu faço? Eu me comprometo em fazer. Eu me comprometo em fazer. Quando eu me comprometo em fazer, não tem como eu não fazer. Entende? Então, por exemplo, se você está aqui desde o começo, eu já falei aqui, olha, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, você vai estar aqui junto comigo, eu vou estar aqui junto com você. Eu estou me comprometendo em fazer isso. Eu poderia não me comprometer, eu poderia fazer só comigo mesmo, falar assim, olha, eu vou começar a fazer umas lives aí. Só que pode ser que aí se chegasse quinta-feira que vem, pode ser que acontecesse alguma coisa, ou pode ser que eu, enfim, tô meio com preguiça hoje, não vou fazer não. Só que eu me comprometi.
eu me comprometi, eu coloquei uma dor. Se eu não fizer, se você chegar aqui na próxima quinta-feira, às 8 da noite, e eu não estiver aqui, poxa, eu vou passar como um mentiroso, como uma pessoa que não cumpre a palavra, e isso me traria uma dor terrível. Isso me traria uma dor terrível. Então, não tem a menor possibilidade de eu me auto-sabotar. Entende? Eu, assim, quando eu tô falando, né, para mim a questão da auto-sabotagem é mais tranquilo, né, hoje em dia, é óbvio. Mas fazer isso é um reforço maior, tá? E você pode fazer exatamente seguindo este princípio a mesma coisa. Então, em resumo, qual que é a técnica? É subir a dor de não fazer aquilo que você precisa fazer. Subir a dor. Tem uma história sobre isso também que ilustra bem, que é, eu já ouvi ela de várias formas, mas basicamente como que se diz? Enfim, era uma guerra, né? E o pessoal ia lá conquistar um outro país, alguma coisa do tipo. E quando chegou lá, o líder, né? Eles chegaram de navio e o líder foi lá e queimou o navio, né? Quando eles chegaram, eles desceram lá naquele lugar, ele queimou o navio. Então ele falou lá com os soldados dele, falou, olha, o único jeito da gente sair daqui é vencendo. Porque o navio, se o bicho pegar aqui, não tem como ir embora não. Então vamos para cima deles, né? Então é essa técnica de queimar o navio, tá? Na prática, o que você pode fazer? Aí é claro que você vai precisar adequar isso para o que fizer mais sentido para você. Mas vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o seu motivo de procrastinação seja relacionado a trabalho. Vamos supor que você trabalha por conta própria e você está procrastinando de entregar um trabalho, né? Vamos supor que seja isso. O que você pode fazer? Você entra em contato com a pessoa que você está prestando aquele trabalho para ela e fala com ela, por exemplo, olha, tal dia eu vou te entregar sem falta, tal dia. E se eu não te entregar tal dia, vamos supor que a pessoa tem um valor para te passar ainda, se eu não te entregar tal dia, você não precisa me pagar mais nada. Imagina isso. Isso seria uma dor, com certeza, para você, né? Então, você está ali, ó, a sabotagem está aqui, o trabalho está aqui. Quando você faz isso, o trabalho fala, opa, peraí, eu tenho que fazer isso aqui, senão eu vou perder o dinheiro, né? Deu para entender? Isso pode ser aplicado para absolutamente qualquer coisa. Por exemplo, tem pessoas... tinha até uma amiga minha que participou disso uma vez, eu achei a ideia muito legal, que era para emagrecimento, né? Então ela fez parte lá de um grupo de emagrecimento e eu acho que se a pessoa emagrecesse tantos por cento, alguma coisa assim, ou tantos quilos, ou tantos por cento, ela teria um desconto grande. Então, vamos supor que o programa inteiro fosse R$1.000, mas se ela emagrecesse tanto, ela pagaria só 500. Então ela fala, opa, peraí, eu vou, além de eu estar pagando aqui, imagina, eu vou estar pagando só metade. Então, deu para entender aqui qual que é o princípio? Então, essa é uma técnica infalível. Infalível. A maior, lembra sempre disso, sempre o motivo de você não conseguir, de você não fazer algo é porque tem uma dor ou um desprazer ali. Sempre, sempre. Como que você faz? Então, você coloca um desprazer maior em não fazer. É claro, né? É claro que o ideal, né? O ideal é você eliminar o medo, eliminar a crença limitante. Isso é o ideal, mas isso é um processo, né? Como eu falei para você, se você está assistindo aqui, né, a transmissão ao vivo, provavelmente aqui em cima tem um botão para você conhecer esse treinamento, onde eu explico lá um passo a passo. Se você está no YouTube, aqui embaixo também tem um link. É um processo. Mas se você quer agora, para amanhã, cara, eu tenho que parar de procrastinar, parar de auto-sabotar agora, essa é a técnica. Essa é a técnica. Você pode ter a crença limitante que for, você pode ter o medo que for, você pode ter tudo que você vai fazer. Tá? Você vai fazer quantas vezes a gente já viu, né, de coisas, por exemplo,
de um pai que não sabia nadar pular na água porque o filho estava afogando. Por que ele fez aquilo? Porque perder o filho seria uma dor incrível. Ele não raciocinou, poxa, mas eu não sei nadar. Não, na hora ele fez aquilo. Tá? Deu para entender? Coloca para mim no comentário aí se fez sentido, se deu para você entender exatamente qual que é a ideia aqui, se você conseguiu aplicar isso aí para você, né? Coloca aqui para mim.